Bom dia, graça e paz. Meditação do dia 2 de agosto do Manancial, produzido pela União Feminina Batista Brasileira. Leitura bíblica, Mateus capítulo 14, versículos de 23 a 32. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, agora e eternamente. Amém." Meditação: o lugar mais seguro. Enilima Braide. E ele disse: "Vem!" E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Verso 29 e 30. Os discípulos estavam no barco enfrentando uma forte ventania que açoitava fortemente a embarcação. Vendo Jesus que eles corriam perigo, foi ao encontro deles andando por sobre o mar. Aprendemos aqui que não importam as dificuldades, Jesus vem ao nosso encontro para nos salvar. Nas circunstâncias que os discípulos se encontravam, o barco parecia o lugar mais seguro. Tudo o que atentava contra a segurança do barco e colocava em risco a vida deles fez com que perdessem o equilíbrio emocional e entrassem em pânico. Jesus foi até eles para romper com esse círculo vicioso de medo e dar segurança aos seus companheiros, a fim de mostrar que, quando confiamos nele e caminhamos no sentido de encontrá-lo, podemos perder o medo e sair do barco. Era necessário deixar de confiar no barco para passar a acreditar em Cristo. Por isso ele proferiu estas palavras: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Verso 27. Os imperativos de Cristo são alento e fortaleza em tempos de crise. O medo é um olhar para dentro de si mesmo, quando deixamos de ter Cristo no controle e passamos a olhar para a nossa vulnerabilidade e fraqueza diante das circunstâncias. É um sentimento por vezes egoísta, pois pensamos unicamente na nossa segurança. Portanto, o medo nesse sentido é consequência do pecado, e para vencê-lo precisamos olhar novamente para Cristo. Nas tempestades, atente-se à voz de Jesus, que vem ao nosso encontro e diz: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Verso 27. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, por tua santa palavra, pela misericórdia que tiveste de nós, Senhor, deixando por escrito, Senhor, a linda história de Jesus Cristo, a linda história da criação do mundo e da criação do ser humano. O ser que fizeste, Senhor, o único ser vivo que fizeste, Senhor, com inteligência, conforme a tua imagem e a tua semelhança, para que pudéssemos escolher, Senhor, ser teus servos. Escolher te servir, escolher te seguir, Senhor.
Que a nossa confiança em Jesus, Senhor, supere todos os nossos medos, ó Deus. Passamos por circunstâncias horríveis muitas vezes. Algumas coisas acontecem, inclusive no seio da tua igreja, Pai, que desanimam, fazem adoecer a nossa alma, Senhor, por causa do compromisso que temos contigo. Muitas coisas que acontecem na igreja, Senhor, nos atingem porque não concordamos com elas, porque muitas vezes, Senhor, coisas que acontecem no seio da tua igreja não condizem, Senhor, com atitudes de pessoas transformadas pelo sangue do Cordeiro, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja, dos líderes da tua igreja, Senhor. Atinge-os com a tua salvação, disciplina-os com a tua justiça, aqueles que precisam ser disciplinados, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, edifica a tua igreja. Vem, ó Deus, dá-nos mais intimidade contigo e submissão à tua soberania, Pai, porque soberano é a tua palavra, soberano és tu, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, agora e eternamente. Amém.